No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. E a palavra que nós vamos pegar está no livro de Isaías 45, versículo 7. Isaías 45, versículo 7. Diz o seguinte: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a soberania de Deus. O Deus que a maioria das pessoas adora hoje em dia é muito insignificante. O Deus da maioria dos cristãos parece ser fraco, parece ser frágil, parece ser limitado. Ele não parece mais com a chama débil. Aliás, ele na visão das pessoas, o Deus que servimos, né, das pessoas que eu digo, o que tem se divulgado aí a respeito do que Deus é. Parece mais com a chama débil de uma vela do que com a luz incandescente do sol do meio-dia. Isso acontece porque não entendemos a soberania de Deus. Permitimos que Ele ocupe qualquer lugar, menos o seu trono. Pagamos caro por nosso próprio fracasso, pelo nosso poder limitado e pela nossa fraqueza espiritual. Porque o Deus do qual falamos tem pouco a ver com a sabedoria do Deus do universo. A soberania de Deus envolve seu governo e controle absoluto de toda a sua criação. Deus governa de maneira absoluta sobre os assuntos do homem. Ele ocupa o trono do Senhor do universo. Tudo que acontece é porque Ele faz acontecer diretamente ou permite conscientemente. Nada na história acontece ou deixa de acontecer que não seja sob o seu total controle. Apenas quando você, querido, entende que esse é o tipo de Deus com o qual nós nos relacionamos, então passa a aceitar seriamente essa questão da sua autoridade. Então, há muitas pessoas que não gostam da doutrina da soberania de Deus. Elas não querem um Deus soberano. Certamente, os que não são cristãos, infelizmente, não raro os cristãos também, não querem um Deus soberano. Por quê? Não querem ter ninguém que os governe. Nós queremos ser o quê? Independentes. Nós queremos ser independentes. Talvez você tenha filhos adolescentes na sua casa, ou já teve, ou terá, que ajam dessa forma. Quando chegam a uma certa idade, eles querem ser livres. Então, é mais ou menos assim que aconteceu conosco. Entendeu? Quando nós também éramos adolescentes, diríamos nós para os nossos pais: pai, eu já sou um homem, eu já sou quase um homem. Mas o pai não era bobo, ele sempre dizia quase. Porque eu não estava preparado ainda, né, para pagar minhas contas. Eu não estava preparado. Da mesma forma, as pessoas não querem ficar sob a autoridade de Deus. Elas querem um Deus do tipo gênio da lâmpada, que apareça somente quando é chamado. E quando não precisam dele, dizem: não nos chame, não chamaremos você. Então Satanás, querido, conhece bem essa propensão. Ele mesmo a tem. Ele não quis servir a Deus, mas ele desejou ser independente. Quando tentou Eva no jardim, quando disse: olha, Deus sabe que no dia que vocês comerem deste fruto, serão independentes como Ele. Serão capazes de pensar seus próprios pensamentos, ir onde desejarem, serem livres. Parem de permitir que Deus os sufoquem e declare a sua independência. Foi isso que Satanás fez. Mas quando nós entendemos a soberania de Deus, nós percebemos que ninguém pode ser independente, libertando-se dele. Vivemos em um universo sobre o qual Ele tem um controle absoluto, sendo a causa de tudo ou permitindo que as coisas aconteçam.
Quando conhecemos esse tipo de Deus, mudamos o nosso jeito de ver as coisas. Mudamos sensivelmente o nosso modo de pensar, de viver. Certo? Deus governa. Então, querido, se você viesse à minha casa e dissesse, olha, Rodolfo, eu não gosto dos seus móveis. Não gosto particularmente dos quadros, né? Ou acho desagradável a maneira que você disponibiliza, que você arruma o seu quarto. Olha, Rodolfo, você precisa arrumar esse guarda-roupa. Olha, o utensílio da sua cozinha é feio, é barato. Os pratos, os píreos, né? As xícaras não são do meu gosto. Gostaria que você fizesse alguma coisa nesse respeito. E aí eu diria para você, bom, se você começar a comprar os móveis e pagar as contas, então poderemos conversar sobre a sua opinião. Mas enquanto se tratar, meu querido, do meu dinheiro, do seu ponto de vista não tem qualquer valor na minha casa. Então, quando você começar a criar universos e planetas e dar vida às coisas, talvez então você possa começar a dizer a Deus como Ele deve governar o universo. Mas enquanto não tiver esse poder divino, não poderá exercer a prerrogativa divina. A prerrogativa sempre pertence a Deus e nunca a nós, querido. E Ele sempre fará o que preferir. Veja que isso não é uma simples ideia que a Bíblia apresenta, mas uma doutrina de grande destaque. É Deus que governa, é Deus que decide. Nosso Deus é soberano. Isso significa que não existe aquilo que chamam de sorte. Essa palavra deveria ser tirada do dicionário, ou pelo menos de qualquer emprego sério em que as pessoas acabam usando. Não existe sorte ou falta de sorte. Sobre o governo de Deus não há acasos. Qualquer coisa que aconteça a você, seja boa ou ruim, passa primeiro pela mão de Deus. Não existe acidentes com Deus. Não existe acidentes com Deus, querido. Eu tenho um exemplo em Êxodo 4, quando Moisés tenta dizer a Deus, eu não sei falar, eu gaguejo. Eu não sei falar, eu gaguejo. E olha só o que acontece. A resposta de Deus no versículo 11. Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Deus sabia tudo a respeito do problema da fala de Moisés. Foi Deus quem lhe atribuíra. Então, querido, nada lhe escapa, nem o menor detalhe das nossas vidas. Isso pode ser um problema para nós, porque agora é preciso responder essa pergunta. Se de fato Deus é esse tipo de Deus, então por que minhas decisões têm alguma importância? Se Ele é soberano e já determinou que tudo acontecerá de acordo com a sua vontade, por que preciso tomar decisões? Por que simplesmente não sento, relaxo e deixo que Ele faça o que Ele quiser? Desde que fará isso de qualquer maneira. Então esse é um grande conflito dentro de nós. Mas eu vou tentar explicar. Em teologia isso é chamado de antinomia, ou seja, verdades paralelas que caminham lado a lado sem se cruzar. De um lado temos um Deus soberano, de outro temos nossas decisões. Mas se tenho de tomar decisões, então até que ponto chega realmente o controle dele? E se ele está realmente no controle, por que preciso tomar decisões? Então, claro, a gente aqui não pretende dar a última palavra a respeito desse assunto. Mas alguma coisa dá para se dizer. Então suponha que eu tenha que ir ao centro da cidade, até a prefeitura, por exemplo. E é um propósito que eu determinei. Mas não há apenas uma maneira de se chegar lá. Posso escolher o caminho direto para o centro, pegando estradas diferentes e chegar ao meu destino. Contudo, por este ou aquele motivo, posso preferir tomar um outro trajeto. E essa escolha, de forma alguma, impedirá que eu chegue até a prefeitura, porque conheço pelo menos 2, 3 outros caminhos. Embora o meu destino continue o mesmo, posso manter minhas opções em aberto.
Então Deus determinou em sua soberana vontade onde ele vai entrar em ação. Mas dentro do contexto da sua vontade, ele pode fazê-lo de diversas maneiras. Ele pode permitir que você tome suas decisões. Suas decisões não podem determinar as ações de Deus, meu querido. Ele alcançará o seu objetivo. Mas as suas escolhas influem no caminho que ele vai tomar. Ele fará a sua vontade por seu intermédio ou não. Quer você queira ou não. Com ou sem o seu consentimento. Entretanto, em última análise, mesmo o trajeto que você escolher será aquele que ele soberanamente planejou utilizar para atingir os seus propósitos. Você tem de participar na escolha da trajetória que Deus toma. Ele passa por cima de você? Ele o tira do caminho? Ele o abençoa? Ele o amaldiçoa? Você não vai impedir Deus de chegar aonde ele quer chegar. A questão é como você estará quando ele chegar. Por exemplo, Deus determinou que por toda a eternidade muitos irão glorificá-lo. Isto é um dos objetivos para o qual Deus trabalha. É que os homens sempre dê glória ao seu nome. Alguns darão glória ao nome de Deus no céu por toda a eternidade, quando estiverem vivendo com ele, na bem-aventurança do seu reino. Outros farão de forma diferente no inferno, murmurando contra Deus para todo sempre. Querido, o inferno não tem ateus. Ali ninguém duvida da existência de Deus. Ninguém permanecerá impune. Todos os condenados, o tempo todo, vão fazer exatamente o que Deus ordenou. Mas Ele lhes deu uma escolha quanto ao caminho que iriam seguir. E a oração? Deus determinou o que vai fazer, mas não fará certas coisas, até que tomemos a decisão de orar. Nada tendes porque não pedis, Tiago 4:2. É como a mãe que tem um filho muito doente. Ela sabe que se colocar a criança na cama, precisará se levantar no meio da noite para atender a criança, mas não toma essa decisão. Ela só vai se levantar quando for chamada pela criança. A voz da criança não obriga a mãe a fazer coisa alguma. Ela já havia decidido que iria fazê-lo, mas em sua escolha decidiu fazê-lo somente se a criança a chamasse. Portanto, quando a criança chama pela mãe, ela faz o que já havia planejado fazer. Então, Deus determinou o que vai fazer, mas em algumas coisas Ele diz, nada farei até ouvir você me chamar. E quando chamamos, Ele responde. Portanto, Deus nos deu opções dentro da sua soberania para determinar como vamos nos moldar a obra da sua vontade. Ninguém influirá nos planos de Deus. Tudo o que podemos fazer é cooperar com Ele, amém? Então, a soberania de Deus significa, em primeiro lugar, que Ele exerce a sua prerrogativa de fazer com a sua criação o que Ele quiser. Você existe para Deus. Por isso você foi criado. Você não foi feito apenas para arranjar um bom emprego, viver para sempre feliz, casar, ter filhos. Isso são bonificações, poderíamos chamar assim. Você foi criado para dar glória a Deus e realizar os seus propósitos na terra. Por isso você não terá descanso na vida até que encontre o seu lugar nele. Meu Deus, pessoas infelizes, pessoas frustradas, pessoas que estudaram e quando se formaram em tal profissão, perceberam que não era aquilo. Pessoas se desgastam, pessoas se matam. Por quê? Porque não entenderam o seu papel na terra, que era dar glória a Deus. Não é ficar dando glória só com a boca. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu não estou dizendo isso. Claro, nós também manifestamos verbalmente o nosso louvor. Mas é com a nossa vida, é com o nosso quebrantamento, é com a nossa renúncia em sermos diferentes. Talvez você não seja aquela pessoa de ficar aí gritando glória para cima e glória para baixo, mas a sua vida pode ser um grande louvor. A sua luta para ser como Deus quer. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu estou dizendo que este é o maior louvor. Por isso a Bíblia diz, aleluia, no livro de Samuel, é melhor obedecer do que sacrificar. É o tempo que estamos vivendo, querido.
Nós estamos cansados, gastos, desgastados de ouvir falar de avareza entre os cristãos, de pedofilia entre os cristãos, de contra-testemunhos, de tantas decepções, de desânimo e de tanta coisa ruim entre os cristãos. Então, querido, que tempo é esse? De que forma testemunhar? Testemunhar com a vida. E nós ouvimos tantos comentários, vamos mudar, vamos colocar regra, vamos obrigar, vamos fazer com que as pessoas se motivem, vamos dar um folhetinho, vamos convidar, vamos fazer diferente para tentar resgatar pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa nesta tarde: não se resgata pessoas através de sacrifício humano, de esforço humano. Não se resgata almas através simplesmente de um desdobramento humano. Porque a alma, meu querido, ela só vai se submeter a Deus. A glória é a vontade de Deus. Então a soberania de Deus implica no exercício dos seus atributos para manter a sua glória e realizar a sua vontade. Os homens não querem se submeter a Deus e têm tentado com frequência dar um golpe de Estado no Senhor Deus. Claro, isso jamais dará certo por causa dos seus atributos, que garante que ninguém o tirará do seu trono soberano. Deus sempre será soberano, porque sempre terá os atributos que lhe garantem isso. Você não pode planejar uma revolta contra Ele, porque Ele é todo poderoso. Ele terminará com a revolta. Você não pode entrar em uma sala secreta e planejar derrubá-lo do seu trono, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele está na sala da reunião com você, enquanto você planeja acabar com Ele. Você não pode planejar fazer alguma coisa em um lugar para pegá-lo de surpresa em um outro lugar, porque Ele é onipresente. Ele está em ambos os lugares ao mesmo tempo. Você não pode colocá-lo em uma caixa, não pode confiná-lo, porque Ele é independente. Os atributos de Deus garantem o seu governo soberano. Ninguém pode opor-se a Ele, nem rebelar-se contra Ele. No livro de Daniel há uma grande lição a esse respeito. No capítulo 4, uma canção dos anos 60 dizia: Senhor, dono de si, quem você pensa que é? Bem, o velho Nabucodonosor pensava que era a coroa da criação de Deus. De acordo com os versículos 29 e 30, ele estava passeando pelo terraço do seu palácio real na Babilônia, quando ele olhou em volta e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Então Nabucodonosor estava dizendo: sou um grande homem. O único problema com o versículo 30 é que o 31 que prossegue diz: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Deus prossegue dizendo: você vai ficar louco, vai viver com os animais, rastejará pelo chão e comerá capim durante 7 anos, até que reconheça a mim como soberano Deus do universo. E essa profecia foi cumprida imediatamente no versículo 33. Nabucodonosor ficou louco, parecendo e vivendo como um bicho. Ele perdeu o juízo porque se esqueceu de quem era. 7 anos depois, Nabucodonosor voltou ao juízo perfeito. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. Porque ele recobrou a sanidade? Porque lembrou-se para onde olhar. E o que ele fez? Versículo 36. Eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Nabucodonosor disse: Senhor, teu é o domínio, teu é o reino. Então ele confessou. Algumas pessoas parecem loucas quando se trata de pensar em Deus, porque pensam coisas erradas a seu respeito. E quando começarem a pensar as coisas certas a respeito dele, pensarão certo a seu próprio respeito. Apenas depois que Nabucodonosor começou a pensar corretamente a respeito de Deus, ele pôde dizer: no mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Meu querido,
Deus é soberano. Eu não sei se você entendeu. Não importa o que você realizou. Não importa o nome que você tem, a importância que você tem no grupo religioso que você frequenta. Não importa o quanto de dinheiro você acumulou. Nosso Deus é soberano. Isso significa que enquanto você respeitar as pessoas, ninguém o intimidará. Você dá às pessoas o respeito que lhes é devido, mas reconhece que além de Deus, ninguém é mais importante. Soberania de Deus. Alguém então poderia questionar a origem do mal, considerando que Deus é soberano, por que permitiu a existência e a proliferação do mal? Especialmente à luz do fato de que ele odeia o pecado, é completamente santo e não pode pecar, nem tentar os outros a pecar. Então os teólogos meditam sobre essa questão há séculos. Mas nós podemos trazer algumas ideias. A primeira delas, considerando que Deus faz tudo para a grandeza da sua glória, devemos naturalmente concluir que ele receberá maior glória com a existência do pecado do que o contrário. E isso faz sentido, porque alguns dos atributos de Deus são mais claramente demonstrados quando contra o pano de fundo do pecado. A grandeza do seu amor aparece muito nitidamente quando constatado com a nossa pecaminosidade. A santidade e a ira de Deus, que são dois aspectos indispensáveis da sua natureza, jamais seriam completamente percebidos sem a realidade do pecado. O mais importante é que a magnificência da sua graça dificilmente poderia ser medida, a não ser em comparação com a feiura do pecado. Assim, ao permitir o pecado, a glória dos atributos e do caráter de Deus ficam mais nitidamente revelados. Segundo, ao permitir a existência do mal, Deus está permitindo que tudo venha a se opor ao seu reino nos séculos vindouros. Constante, inquestionavelmente, que nenhum inimigo ou esquema pode ter sucesso contra o Todo-Poderoso. E quando isso acabar, ninguém mais tentará novamente aparecer com a louca ideia de rebelar-se contra a sua autoridade, pois a história demonstrará que toda tentativa resultou em fracasso. Esta derrota completa do mal será um fundamento básico para que o povo de Deus o louve. Finalmente, Deus permite o mal por causa do seu amor. Ele não quer impor obediência, pois se Deus impusesse obediência, invalidaria a natureza autêntica dessa obediência. Especialmente porque ele olha para o coração, que permanece desobediente. Para que o homem viva de maneira autêntica, como portador da imagem de Deus, o que inclui ser um agente moral com poder de escolha. A possibilidade do mal ter de existir. Negar essa possibilidade seria anular aquilo que ele mesmo criou. A personalidade ficaria reduzida, ficaria robotizada. Portanto, queridos, devemos concluir que Deus não causa o pecado, não o incita, nem autoriza e nem o aprova. Contudo, deixa acontecer permitindo que as suas criaturas, as quais dotou de vontade moral, rebelem contra a sua autoridade. Assim ele soberanamente invalida o seu mal para realizar os seus propósitos pré-determinados. Permitindo o mal, Deus demonstra como ele é realmente o grande. Ou como José enuncia de maneira tão precisa quando analisa o mal que seus irmãos lhe causaram ao vendê-lo como escravo. E o que ele disse? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50, 20. A soberania de Deus fornece ao cristão a perspectiva correta para ser observada toda a vida. Se você conseguir perceber de maneira exata a soberania de Deus, sua vida começará a tomar forma.
E Paulo vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Esse é o tipo apropriado de pensamento positivo. Faço conforme Cristo provê, mas fico totalmente dependente do seu socorro. Aleluia. A soberania de Deus também proporciona conforto em meio às circunstâncias. Essa vida é assim, querido. Um dia você acorda e se vê no topo do mundo. O emprego vai bem, o dinheiro está fluindo, os relacionamentos estão intactos. Você acorda e diz, que manhã maravilhosa. As pessoas são ótimas, as crianças são ótimas, minha sogra é ótima, tudo é simplesmente maravilhoso. Mas tudo isso, querido, pode mudar em 5 segundos. Talvez o ano passado para você foi uma bênção, foi uma festa. Talvez esse ano está sendo um desastre. Talvez o ano passado foi ruim, esse ano está sendo pior ainda. Como você vai dar glória a Deus? E você lembra de tempos passados onde era só festa? Tudo isso pode mudar, querido. Você pode ter uma dor de cabeça terrível. Mas quando se tem um Deus soberano, significa que as coisas negativas e positivas não acontecem por acaso. Talvez o pneu furado do seu carro fez você perder uma entrevista com a qual você contava para conseguir aquele emprego que fazia parte do plano soberano de Deus. Uma situação que você pensava que ia acontecer de determinada maneira. O emprego que você tinha como certo, que foi dado a outro. Tudo faz parte do plano soberano de Deus. Sua soberania significa que Ele não permite acasos, sorte, erros, acidentes. Você pode ter confiança. O Senhor fez o que eu pensava que Ele não faria. Isso porque quer fazer algo mais em minha vida. E eu estou ansioso para ver como Ele usará. O que aconteceu para realizar em meu desejo. Esse meu desejo, portanto, continuarei fiel à sua vontade. Alguns ingredientes de bolo têm bom gosto, querido. Outros têm um gosto horrível. Bicarbonato, por exemplo. Mas quando todas essas coisas se juntam na batedeira, o bom e o ruim se misturam e se transformam em algo melhor. Quando esse bolo sai do forno, o bom e o ruim ficam tão misturados e integrados que resultam em algo pelo qual vale a pena esperar. Aleluia. Deus está fazendo um bolo em sua vida. Ele está misturando o que é ruim e o que é bom por meio do Espírito Santo. E quando terminar de assar o bolo com as diversas provações pelas quais Ele fará passar, você sairá do forno. É o que Romanos 8:28 quer dizer. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entendeu, querido? Aleluia. Por isso, no final desse capítulo, Paulo vai dizer: pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu digo, querido, a minha vida teve uma mudança violenta há 1 ano e meio para cá, mas violenta. 2 anos para cá, violenta, radical. O chão saiu dos meus pés. Tive que me silenciar, que me calar. E a gente não entende o mover de Deus. E a gente fica sem um porto seguro, porque estamos acostumados a segurar em qualquer porto. Estamos acostumados a segurar em qualquer parede, em qualquer corda. E achamos que ali é o nosso porto seguro. Mas quando tudo isso é tirado, você, meu querido, é como que forçosamente convidado a depender tão somente de Deus e se soltar. É aí que você vai entender o que é caminhar com Deus. Talvez você está segurando nessa situação confortável, financeira, familiar, espiritual, religiosa. O status, o nome, importância. Todo o evento que tem, todo o congresso que tem, todo o retiro que tem, todo o movimento que tem, todo
noite de oração, de avivamento que tem. É você que está lá, é você que está lá ministrando, é você que está tocando, é você que está pregando. E você está segurando nisso, mas isso é muito frágil. Você está segurando em doutrinas humanas, contrárias à Bíblia, porque muita gente defende essa tese, mas isso é muito frágil. Porque quando você caminha com Deus, quando vive sob o seu governo, quando se entrega em suas mãos, nada pode oprimi-lo. Nada. Se Deus permitiu que algo negativo acontecesse, Ele usará isso para impulsioná-lo. No início não é evidente, porque temos uma visão limitada. É o que eu disse. Somos como o garoto que tenta armar um quebra-cabeça. Ele não consegue nem mesmo juntar duas peças. Seu pai aparece e em poucos minutos arma todo o brinquedo. E o menino pergunta: pai, como você fez isso? Filho, você estava olhando para as peças. Mas eu podia ver o quadro todo, aleluia. Tudo depende do que você vê. Da nossa perspectiva, vemos uma peça de cada vez, porque vivemos um dia de cada vez, mas Deus vê o quadro todo. Ele pode armar a coisa toda quando você compreende a soberania de Deus. Crê no poder da oração, porque fica convencido de que Ele pode fazer. Você não pode mudar as pessoas. Você não pode mudar o seu companheiro, nem seu filho. Mas pode sair do caminho para que Deus assuma a direção. Por isso, a gente fica admirado com as pessoas que querem desistir de coisas pelas quais nunca jejuaram nem oraram. Se você não jejuou, não orou, não fez tudo o que Deus pediu que fizesse. Porque Jesus disse que certas coisas são realizadas apenas através do jejum e da oração. Há coisas que não se consegue simplesmente porque se quer. E se faz o máximo para conseguir. Certas conquistas se conquistam apenas quando se ora por elas, a ponto de se esquecer da vontade de obtê-las. Se você não entender a soberania de Deus, achará que Ele é apenas uma pessoa simpática, que realiza coisas em vez em quando. Se existe alguma doutrina em meu conhecimento, e que me deixa entusiasmado, ou que tem me deixado entusiasmado, é a soberania de Deus. Eu não creio que Ele me daria algo para me fazer que não pudesse ser feito, a menos que quisesse assim. Talvez exista alguém que você acha que nem mesmo Deus pode salvar. Eu estou falando de pecadores. Mas em Hebreus 7:25 diz que Deus pode salvar o pior de todos eles. Então você sabe aquela pessoa que você pensa que nunca se tornará cristã? Leve-a a Deus em oração. E Ele derreterá esse coração de pedra. A soberania de Deus deveria nos estimular a adorá-lo com fervor. Sabe o que deveria nos atrair para a igreja aos domingos, querido? Presta atenção no que eu vou dizer. Sabe o que deveria nos atrair à igreja aos domingos? O fato de que o Deus soberano, que mantém o universo pela expressão do seu poder, quer se encontrar com você. Quer se encontrar conosco. Esse grande Deus que nos dá o ar para respirarmos todos os dias, que atende a todas as nossas necessidades, quer se encontrar conosco. Mas o que você tem? Mas quando você tem um Deus soberano, mal aguenta esperar o encontro com Ele. Quando você tem um chefe que é responsável pelo seu cheque de pagamento, não vê a hora de começar a trabalhar, mesmo que você odeie o que faz, porque sabe que não é independente. Se respeitarmos nossos chefes por causa de um cheque, se nós respeitamos os nossos chefes por causa de um pagamento, imagine como então deveríamos respeitar a Deus pela vida que nos dá cada dia. A devoção é a melhor resposta à soberania de Deus. Aleluia. Em 1 Crônicas 29 vemos isso com clareza. Davi participa de uma construção. Israel se prepara para construir uma casa para Deus. Davi convoca o povo a trazer suas ofertas para o templo que vai construir.
Então as cabeças de famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães dos milhares e das centenas e até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram. Deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas de ouro, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro, versículos 6 e 7. Assim o povo contribuiu com generosidade para a casa de Deus. E quando fez, louvou Davi ao Senhor perante toda a congregação, dizendo: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai, Israel, de eternidade em eternidade. É isso que deveria levá-lo à igreja aos domingos. Louvar o nome do glorioso Deus. Qual rei é como o nosso Deus? Quem mais pode criar luas, estrelas, planetas e outras galáxias? Quem pode criar a temperatura exata e manter a Terra girando exatamente na velocidade certa para que ela gire em torno do Sol nestas estações corretas? Quem pode nos dar os animais certos para obtermos exatamente o alimento que precisamos? Quem pode criar a madeira certa para podermos construir a casa que precisamos? Quem é como o nosso Deus? Ele merece a nossa devoção, o nosso respeito. Ele merece que nos inclinemos diante da sua face e glorificando o seu nome. Ele merece a nossa adoração apaixonada, querido. E para encerrar, eu quero contar para você. Se o entregador do jornal faltasse um dia por semana, você diria que ele não cumpre seu dever e reclamaria porque não gostaria de pagar a semana inteira se ele faltasse um dia. Se a sua geladeira parasse de funcionar um dia por semana, você chamaria o técnico, pois ela não é confiável. Se a água do seu chuveiro alternasse entre quente e fria, você consertaria o chuveiro, pois não é nada agradável tomar banho assim. Se você deixasse de pagar uma prestação a cada 2, seria despejado da sua casa, porque não é assim que um financiamento funciona. O que esperamos de nós mesmos e dos outros, não deveria o nosso Deus soberano esperar de nós. E ainda mais, Ele quer a nossa adoração dedicada, compromissada. E você diz, mas é difícil adorar a Deus. Você não sabe o que estou passando, Rodolfo. Você tem razão, querido. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei de uma coisa. Foi no ano em que o rei Uzias morreu que Isaías viu o Senhor. Talvez o seu Uzias esteja morrendo. Isto é, talvez sua situação esteja difícil, porque exatamente em meio ao caos, você encontrará tempo a fim de olhar para Deus. Um Deus soberano, que é capaz de mudar a tua vida. Um Deus soberano, Ele é capaz até de manipular a situação para realizar os seus propósitos. Algumas pessoas precisam que Uzias morra para aprender a adorar a majestade de Deus. Uzias pode ser o orgulho, a vaidade, o nome, o status que você tem. Que todo mundo acha você o máximo. Mas só Deus sabe quem você é. Talvez esse Uzias precise morrer para que a adoração aconteça. Quantos de nós hoje estamos com o nosso Uzias morrendo para ver a soberania de Deus? Talvez o nosso Deus é o nosso carro. É o apego às nossas coisas, ao nosso trabalho. É a idolatria que nós temos nas coisas. Soberania é muito mais do que nós pensamos. Soberania é muito mais do que nós entendemos, querido. Caia por terra tudo que nós ajuntamos. Tudo que nós ajuntamos para nós, achando que aquilo era o máximo. Nós não temos nada. Dependemos tão somente de Deus. Pensa nisso, querido. E que Deus te abençoe.